Que Jennifer Lopez e Ben Affleck se separaram não é novidade pra ninguém, mas que o divórcio seria um circo maior do que o próprio casamento, isso ninguém imaginaria. O que tem dominado as manchetes nos últimos dias é que Jennifer Lopez está com sangue nos olhos para se vingar de Ben Affleck pelo fim do casamento e tentar tirar dele a maior quantidade de dinheiro possível. Mas será que isso é mesmo verdade? A revista People postou recentemente que fontes próximas ao ex-casal disseram que o divórcio está prestes a se tornar muito feio. E considerando como as coisas já estão, não dá nem para imaginar o que mais poderia acontecer. Mas aparentemente, Jennifer Lopez decidiu pedir à justiça que Ben Affleck pague a ela tudo o que ela gastou com o casamento dos dois, com os investimentos do filme e documentário que a J.Lo protagonizou contando a história de amor dos dois e que foi produzido pela empresa de Ben Affleck, e também para ele reembolsá-la pela compra da mansão de 60 milhões de dólares. Mansão essa que eles adquiriram no finalzinho de 2023. E aparentemente, Jennifer teria comprado essa mansão com seu próprio dinheiro. As principais notícias sobre essa separação dos dois diziam que Jennifer estaria tentando ao máximo consertar as coisas entre eles, mas que Ben Affleck não estaria muito interessado em fazer o casamento funcionar. Logo depois, foi reportado que Ben teria se mudado para uma casa de aluguel, deixando J.Lo sozinha na mansão de 60 milhões, que os dois acabaram de comprar. E logo, a coisa começou a ficar mais intensa quando Ben Affleck começou a ser flagrado quase que diariamente frequentando a casa da ex-esposa Jennifer Garner. Mas não só isso, ele também era flagrado saindo para eventos com ela, em conversas ao ar livre e também sendo fotografado em situações íntimas com Garner. E claro que apesar dos dois compartilharem 3 filhos juntos, essa história gerou muito burburinho, porque quem imaginaria que depois de tantos acontecimentos, Ben e Jennifer Garner poderiam estar tentando resgatar aí alguns sentimentos do passado. O que até hoje nós não temos certeza se foi isso que aconteceu. O fato é que Jennifer Lopez teria cansado de esperar e resolveu pedir o divórcio de Ben no mesmo dia do aniversário de 2 anos de casamento dos dois. O que se sabia até então era que, como Jennifer Lopez, por ser muito mais rica do que Ben Affleck, com uma fortuna de aproximadamente 400 milhões de dólares, comparado aos 150 milhões que ele possui, não buscaria nenhum tipo de disputa monetária, ou seja, ela não estaria interessada no dinheiro dele. Mas as coisas mudaram quando notícias apareceram na mídia de que Ben Affleck já estaria conhecendo uma outra mulher. Isso apenas alguns meses após a separação dos dois, e até mesmo antes do divórcio ser protocolado, o que teria deixado Jennifer furiosa. Como você provavelmente já sabe, aparentemente os dois não assinaram um acordo pré-nupcial quando se casaram, que é um tanto chocante, principalmente se tratando de celebridades. E aí já se iniciaram os problemas. De acordo com a revista People, Ben e J.Lo estão atualmente em mediação com uma famosa advogada de divórcio e as coisas têm ficado feias entre eles, porque não estão conseguindo entrar em um acordo. E mesmo que essa disputa só envolva o que os dois ganharam durante os 2 anos de casamento, nós estamos falando de milhões e milhões de dólares. Além da sua mansão de 60 milhões, eles apareceram em vários filmes e fizeram muitos investimentos nesse tempo. Além disso, o Ben Affleck tem uma empresa de produção e J.Lo tem várias marcas. A fonte da revista People confirmou que a data da separação listada por J.Lo como 26 de abril é de fato quando ela e Ben se separaram, mas não foi exatamente nos termos dela. Abre aspas, Ben começou a mover suas coisas para fora de casa enquanto Jennifer estava em Nova York em abril. E isso a pegou de surpresa. Ele não respondia às mensagens de texto ou chamadas. Enquanto isso, o site Page Six, que é um site muito famoso, relatou que a Jennifer estaria muito abalada e contando com amigos durante esse período de transição. E mais recentemente, o ex-casal foi visto do lado de fora de um prédio, que é onde o escritório compartilhado deles fica em Los Angeles, mas com apenas 30 minutos de diferença um do outro. Ou seja, eles quase protagonizaram aí um encontro muito constrangedor.
Jennifer foi fotografada entrando nesse prédio com uma expressão bem séria, enquanto Ben Affleck foi visto saindo de carro pouco tempo depois que ela chegou. A fonte também teria informado que Ben Affleck não teria conseguido se adaptar às mudanças que a J.Lo impôs a ele depois do casamento, como se mudar para um outro bairro e comprar essa mansão de 60 milhões. Foi relatado que ele nunca se sentiu em casa na mansão extravagante e que o incomodava que a mansão era muito longe de onde os seus 3 filhos moram. Sem contar a exposição excessiva do casamento e intimidade dos dois, e que agora ele estaria mais feliz morando perto dos filhos em um bairro que ele ama. E desde abril, o Ben Affleck está morando em uma casa alugada de $100 mil por mês, mas recentemente comprou uma casa de 20 milhões e pretende se mudar em breve, segundo a revista People. E claro, as notícias têm focado mais ainda no aspecto sentimental dessa história. Nós sabemos que esse casamento foi considerado o casamento da década entre os famosos, porque era algo que os fãs do casal esperaram por mais de 20 anos. E Jennifer Lopez dizia que sonhava com esse momento porque nunca de fato esqueceu Ben Affleck. E com tudo isso, segundo o Page Six, Jennifer Lopez estaria se sentindo humilhada pelo divórcio. E claro, por como as coisas se desenrolaram. Esse está sendo o 4º divórcio de Jennifer, mas apesar de ter passado por esse processo várias outras vezes, este estaria sendo o mais doloroso por, claro, se tratar do amor de sua vida e também de todo o hype que foi gerado em torno desse casamento. Além disso, outra fonte teria dito ao Page Six que Jennifer está buscando reformular a sua imagem, enquanto tenta aí seguir em frente. Jennifer, que queria um divórcio bem mais silencioso, para não prejudicar ainda mais a sua imagem, agora não vai medir esforços para recuperar tudo que ela gastou nesses 2 anos. E muitas fontes dizem que essa história teria tomado um rumo muito diferente se as notícias de que Ben Affleck tem passado tempo com a atriz Kiki Kennedy não tivessem saído na mídia. Um representante de Ben Affleck negou que eles estejam romanticamente envolvidos, mas nós sabemos que isso não significa muita coisa, já que as celebridades nunca admitem um romance assim de cara, ainda mais estando no meio de uma polêmica como essas. E nós sabemos que o Ben Affleck também é bastante paquerador. E considerando que Jennifer tenha realmente gastado tanto dinheiro tanto no casamento quanto na mansão de 60 milhões, que inclusive está à venda por 68 milhões caso você esteja interessado, faz sentido imaginar que ela queira reaver todo esse dinheiro depois de ter sido passada para trás de uma forma tão humilhante assim, não é verdade? E essa história tem gerado muitos capítulos polêmicos, e eu acredito que todos aqui podem concordar que não tem um santo ou inocente nessa história. Jennifer e Ben são figuras públicas com milhões de fãs que os amam muito. E claro que vai existir um conflito direto para apontar qual dos dois está mais errado. Mas acontece que não é tão simples assim. Mesmo que uma das partes tenha uma responsabilidade maior, geralmente precisa de 2 para fazer um casamento ou um divórcio acontecer. E nesse caso, nós fomos bombardeados de notícias durante esses 2 anos. E cada uma era mais bizarra do que a outra, e inclusive eu trouxe várias delas aqui no canal. E como eu sempre digo, essas histórias servem de lição até mesmo para nós, meros mortais. Primeiro que tudo já começou de forma errada. Jennifer e Ben pareciam 2 adolescentes de 15 anos que não aprenderam nada com o passado. Os dois passaram pela mesma situação há 20 anos atrás, com um relacionamento duvidoso que já se iniciou com rumores de traição, vindo das duas partes, e acabou com um humilhante cancelamento do casamento quase no dia da cerimônia. Parece coisa de filme, mas foi realmente o que aconteceu. E dessa vez foi bem parecido. Os dois, do nada, voltaram a se relacionar. Segundo o próprio Ben Affleck, foi Jennifer que entrou em contato. Os dois já bem mais velhos, mas claro, não menos imaturos. J.Lo com seu ego enorme e necessidade de aprovação incessável. E com 3 divórcios nas costas. E Ben Affleck em reabilitação por ser um alcoólatra assumido, ter acabado com seu casamento da forma mais egoísta que você pode imaginar, e claro, considerado um adulto criança, por seu comportamento mimado e imediatista. Então, no que isso poderia dar? Você me responde aí.
E claro que se os dois tivessem focado na história deles, nos sentimentos e obstáculos que eles teriam que enfrentar, ao invés de focar em mostrar ao mundo a maior história de amor nunca contada, isso jamais teria acontecido. E claro, teria evitado muitos corações partidos. Corações esses que não pertencem apenas aos dois, mas também aos filhos, familiares e, claro, os fãs. Todo mundo sofre com uma história assim. E olha, eu imagino que não deve estar sendo fácil para nenhum dos dois, mas principalmente para Jennifer, que mesmo com seu ego enorme, mostrou que ainda amava aquele homem e queria que todos soubessem o quanto era forte esse amor. Da forma errada, é claro, mas mostrou. Já o Ben Affleck pode até ter sofrido com tudo isso, mas ele nunca realmente mostrou que se importava ao ponto de lutar por esse casamento, como a própria Jennifer relatou. E apesar de ter apoiado J.Lo nos projetos malucos dela de expor a história deles para o mundo, você via que Ben estava fazendo tudo contra sua própria vontade. Ele mesmo confessou. Mas ceder a um desejo do seu parceiro nem sempre quer dizer que você ama essa pessoa e quer fazê-la feliz. Às vezes só significa que você está cansado mesmo e não quer conflito, que aparentemente é o caso de Ben Affleck. Tanto que logo após se mudar da casa dos dois, ele já começou a conversar com outra mulher. E pode ser que a história não seja necessariamente verdadeira como foi dita? Pode. Mas onde tem fumaça, tem fogo. Todas essas notícias que saem na mídia sempre saem de algum lugar que geralmente é o lugar certo. Eu só sei dizer que, como espectadora, tendo acompanhado essa história e tentado tirar as melhores lições possíveis disso, eu ainda sinto empatia pelos dois. Não deve ser fácil ser famoso. Estar cercado de pessoas que inflam seu ego, mas que estão ali com uma agulha, prontos para estourar esse ego assim que tiverem a oportunidade. E não deve ser fácil ter sempre essa necessidade de mostrar que tá tudo às mil maravilhas, mesmo que não esteja. E tudo por uma razão tão fútil, como se a imagem importasse muito mais do que a felicidade de fato. Os dois são lindos, ricos, têm filhos saudáveis, carreiras estáveis. Eles tinham tudo para ser um casal feliz, envelhecer juntos, despreocupados com o exterior e só focando na paixão que eles não puderam viver no passado. Mas não, tinham que também trazer milhões de pessoas para dentro do relacionamento e estragar tudo, claro. Só sendo mesmo muito tolo para perder uma oportunidade como essas, não é? Enfim, já foi. Espero que dessa vez os dois aprendam a lição. Agora me conta nos comentários o que você tá achando de toda essa história. Você acredita que Ben Affleck errou por seu comportamento individualista? Ou que Jennifer Lopez trouxe tudo isso pra cima de si mesma com todo o seu egocentrismo? Não esquece de comentar aí embaixo. E te peço também para já deixar o seu like nesse vídeo, por favor. Te convido a se inscrever no canal caso você ainda não seja um inscrito. E ativa o sininho com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo, tá? Muito obrigada por ficar até aqui, eu te vejo nesse vídeo aqui e beijos no coração.